É, padrão, né? Problemas do mundo moderno. Vou iniciar a reunião agora. Estou iniciando a gravação também, tá bem, pessoal? Gostaria de apresentar o professor Lucas. Acredito que a maioria de vocês já o conhece. Ele é o meu orientador do doutorado e, basicamente, ele é o orquestrador aqui dessa aula, no sentido de que ele acabou fazendo essa ponte com o pessoal que, enfim, vai apresentar cases e trabalhos que estão sendo desenvolvidos aí na área de ciência de dados. Então, acho que passo a palavra para o professor Lucas. Eu? Isso. E aí você chama aí, acho que o Dionísio? O Dionísio tá aí? Acho que você pode fazer uma apresentação dele. Beleza, legal. Então, pessoal, boa tarde, né? O Kleber já me apresentou, eu sou professor do Departamento de Matemática, e a gente tem um grupo de ciências de dados que eu estou coordenando, eu e o professor Abel, onde a gente, enfim, a gente toca vários projetos de pesquisa e fazemos eventos também, uma iniciativa bem bacana, assim, que a gente tem já levado aí há 2 anos, e eu convidei o pessoal para vir aqui para mostrar para vocês alguns, como o Kleber falou, alguns cases, alguns problemas que eles abordaram. Por causa do horário, muitos não poderiam vir. O Dionísio foi um dos que muito gentilmente se disponibilizou a vir aqui. E o Dionísio é da computação. Bom, eu não vou falar do trabalho dele porque ele mostra daí, né? Porque ele faz, é mais divertido do que eu contar. Mas, Dionísio, por favor, então, a palavra é sua. Bom, então, já posso começar, então? Fique à vontade. Eu sou o Dionísio, eu faço parte do grupo Sidamo, entrei mais ou menos no meio do ano passado, ali no processo seletivo da primeira parte. Eu vou mostrar para vocês algumas das coisas que a gente faz. Estou abrindo o compartilhamento aqui. Provavelmente o compartilhamento vai ser por outra tela. Isso, perfeito. Vou falar um pouquinho para vocês sobre redes neurais, que é o que eu estudo dentro do grupo Sidamo, mais especificamente redes neurais em Python, né, que é a disciplina de vocês. Mas, antes da gente falar de fato das redes neurais, eu queria apresentar um pouquinho do grupo Sidamo para vocês, que eu imagino que pouca gente deve conhecer. Então, o que a gente faz? A gente é um grupo de pesquisa, em que o professor Abel, o professor Lucas, já tivemos a passagem de alguns outros professores, tinham interesse nessa parte de ciência de dados, aprendizagem de máquina e otimização, que são os 3 braços do Sidamo, e a partir disso a gente resolveu eles resolveram formar esse grupo, com esses 3 braços, né? Um grupo de pesquisa, a gente tem bastante liberdade lá dentro, utilizamos bastante o Python, também utilizamos o Julia na parte de otimização, mas o meu foco é mais ciência de dados e aprendizagem de máquina, é isso que eu vou estar falando um pouquinho para vocês. A ciência de dados, ela tem a ver com identificar padrões em dados, tabelas, quem nunca teve aquele choque de você estar procurando, sei lá, alguma coisa sobre algum jogo, alguma franquia, algum processador de computador ou afins, na internet, quando você entra no seu Facebook ou no seu Instagram, começa a aparecer anúncio dessas coisas. Eles identificam padrões por ciência de dados e eles usam esse algoritmo de ciência de dados para mostrar isso para vocês. Então, tá aí um exemplo de aplicação de ciência de dados. Questão de aprendizagem de máquina, aí já são algoritmos e muita formulação matemática, né? Eu sei que vocês veem de turmas ONUs de cálculo ou já participaram de Olimpíadas de Matemática. Então, tem muita matemática envolvida, muitas derivações com questão de otimizadores e várias outras coisas que são utilizadas em algoritmos de aprendizagem de máquina que, basicamente, eles vão aprender como se fosse uma pessoa. Por exemplo, alguém que algum veterinário, por exemplo, que aprende a ver doenças em algum bicho e ela vai aprendendo e cada vez que ela vê, ela fica mais familiarizada com isso. Então, são exemplos de aprendizagem de máquina. Otimização, eu não vou falar aqui porque não é, de fato, meu braço dentro do Sidamo.
E o que a gente estuda? Tá aí alguns dos exemplos, estão todos disponíveis essas matérias no nosso site, né, sidamo.com.br, então fiquem à vontade para acessar lá. A gente fez trabalho, o pessoal fez trabalho de identificação de bots do Twitter, usando processamento de linguagem natural, uma técnica muito utilizada, que para ver se uma conta era bot no Twitter, por exemplo. Outros já fizeram o análise de sentimentos em restaurantes, que foi um trabalho bem legal que a galera fez sobre ver se uma review era positiva ou negativa, de acordo com o que estava escrito numa review. Classificação de qualidade de biópsia de mama com rede neural, esse foi o trabalho que eu fiz parte. Foi uma aplicação bem legal, a gente vai falar um pouquinho mais lá daqui a pouco, tem a ver com reconhecimento de imagens médicas, e também esse de reconhecimento de caracteres matemáticos. Vocês estão no EAD, eu tenho certeza que vocês já utilizaram aqueles softwares de matemática para tirar foto de alguma coisa e ele resolver. É basicamente para isso que serve, né? Eles reconheceram imagens com o Deep Learning, que é uma outra técnica de aprendizagem de máquina ou Machine Learning. Então, alguma das coisas aí que quando a gente estava entrando, a gente trabalhava. E agora eu queria mostrar um pouquinho para vocês do que eu estou fazendo hoje em dia, uma aplicação, uma prática. Eu estou trabalhando hoje em dia, junto com um colega meu, o professor Lucas também está envolvido nesse trabalho, com um problema de classificação de áudio. A gente tem 1.500 amostras de áudio, um áudio tipo ponto .wav, que não é nem um pouco compresso, como ponto .mp4, o ponto .mp3, vocês devem estar mais acostumados, a AC16. Esses são formatos 1.500 amostras de áudio, de 5 segundos cada uma, e elas estão divididas em 5 categorias, igualmente distribuídas, né? São 300 áudios, tipo, com sons urbanos, 300 áudios com som de natureza, 300 áudios com som de música, um de efeitos especiais, que tem mais a ver com aquelas coisas artificiais de filmes, e 300 áudios de barulhos humanos, falas, etc. E o nosso problema a gente quer criar alguma coisa que pegue esses áudios e diga, isso aqui é um áudio urbano, isso aqui é um áudio de alguma coisa bem da natureza, não especificamente, tipo um rio correndo, um passarinho. Ainda não estamos interessados nessa natureza, algum instrumento musical, e a técnica que a gente está utilizando é o Deep Learning. Só que classificar áudio é uma tarefa muito difícil. Eu mesmo hoje em dia estou lendo um artigo sobre tratar o áudio em si, é uma coisa complexa demais, o professor já viu, é muito difícil. Mas classificar imagens é fácil, até porque a gente já tem um background de classificação de imagens, que era o que a gente trabalhava antes. Então, você pensa, será que dá para transformar os áudios em imagem? É difícil? Não é difícil, porque você pode fazer uma coisa chamada espectrogramas, que eles não são nada mais ou menos que uma representação visual de um áudio. E aqui, por exemplo, tem 2 tipos de espectrogramas, né? Esses verdes foram gerados por um código que eu fiz, com uma técnica lá, e esses aqui, que são essas cores um pouco mais escuras, eles foram gerados por um colega meu, que também está trabalhando nisso, tudo em Python, e a gente não precisou trabalhar muito para fazer esses espectrogramas, precisamos entender. E aqui, os nossos resultados, né, que a gente criou esse modelo para classificar áudio, isso aqui é um gráfico de resultados de acurácia, que não é nada mais que ele mede o que você acerta e o que você erra. E aqui nos nossos picos, o que importa é essa linha, não os pontinhos. Eu não quero entrar com vocês sobre treino e validação. Você vê que ela bate em vários momentos 0,7. Quer dizer que 70% dos casos a gente está acertando. E agora, como que a gente fez isso, né? Vou contar um pouco para vocês sobre qual que foi o nosso processo para chegar lá. E primeiro eu preciso explicar para vocês o que é uma rede neural de forma bem básica. E eu quero que vocês pensem numa fábrica. Imagino que vocês já assistiram Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Pense numa fábrica assim, tipo, você entra uma coisa, alguma ferramenta, você tem que apertar um parafuso, fazer algumas coisas, e daí vai ser uma peça. Só que no seu primeiro dia, você é inexperiente. Então, se no seu segundo dia vai entrar mais peça, vai fazer um pouquinho melhor. No terceiro dia vai entrar mais peça, vai fazer um pouquinho melhor. Isso é basicamente o que uma rede neural faz. Ela está dentro daquele braço de inteligência artificial, mas você não precisa ter medo de inteligência artificial, de deep learning, porque normalmente quando alguém me fala que tem medo de inteligência artificial, eu pergunto para as pessoas, você tem medo de matemática? Algumas dizem que sim, até, mas a maioria diz que não.
E o que é uma rede neural na prática? É uma matriz gigante de N dimensões, chegando a 64, e eles fazem uma operação DOT, que é meio que uma multiplicação de matriz com a soma de um elemento lá. Então, na prática, é só um monte de multiplicação de matrizes que, de acordo com isso, aprende, né? Com algoritmos de backtracking e outra coisa que eu não vou entrar aqui com vocês. Mas é isso, entra uma coisa, entra essa imagem, ele vai fazer multiplicações de matrizes, baseado porque uma imagem também é uma matriz na computação, e vai fazer essa operação DOT, que é semelhante à multiplicação de matriz, e daí no final ela vai tentar dizer qual que é, e depois ela vai tentar se melhorar, né? Que nem o aprendizado humano. Ah, fiz um negócio, o que deu certo, o que deu errado, eu vou fazer de novo, igual estudar matemática. Deu muito trabalho? Sim e não. Por que isso? Porque a gente não precisou desenvolver as ferramentas, a gente só precisou apertar alguns parafusos e conectar as peças da fábrica uma na outra, porque o Python tem esse negócio sensacional que são as bibliotecas. Deixei algumas aqui, tem a Pandas, pelo menos da forma que eu trabalho, eu sempre gosto de gerar meio que basicamente uma planilha Excel. E com o Pandas é muito tranquilo de fazer isso, precisa de um conhecimento básico de programação e você chama o Pandas, ele faz tudo isso para você. A Librosa também, que foi a biblioteca que a gente utilizou para gerar aqueles espectrogramas, então que os espectrogramas eles são gerados por um algoritmo matemático, né? Uma conta matemática lá, a gente não precisou implementar essa conta, fazer derivadas e várias médias, porque a Librosa já tinha isso pronto. Não está aqui, mas não posso deixar de citar a Matplotlib, que é aquele gráfico que eu mostrei para vocês de resultados, aquela linha azul, foi gerado por aquele gráfico, dá várias interpretações gráficas porque a gente faz em Python, e sem a gente precisar fazer alguma coisa, muita coisa, né? Tem ali só umas 10 linhas de código, mas outras 4 mil linhas que precisaram para gerar aquele gráfico, alguém já fez. E as bibliotecas são todas livres, você não paga nada. Tá aqui também o Keras, que é a biblioteca que a gente usa para fazer rede neural. Eu não vou entrar em detalhes como fazer redes neurais aqui com você, que é uma coisa que a gente tem que estudar muito e não é nem por onde você deve começar. Na verdade, o Keras ele é o irmão mais novo de uma biblioteca chamada TensorFlow, que é desenvolvida pela Google. E, na verdade, acabou que a gente hoje em dia meio que usa até mais o TensorFlow, o irmão mais velho dela, o irmão mais velho que ensinou para Keras tudo que ele sabe, mas tudo que o Keras sabe, mas não ensinou tudo que o TensorFlow sabe. Então a gente usa isso, as bibliotecas se comunicam, isso é importante. Tem a NumPy, por exemplo, que gera vetores, a Librosa sabe lidar com a NumPy, e o Keras sabe lidar com coisas que vêm do TensorFlow, do Pandas, da Pillow, que é outra biblioteca demais. Então, tipo, a gente tem que escrever muito menos código do que se fosse fazer em C, por exemplo, que é uma biblioteca um pouco mais complexa. E é por causa disso que a gente usa o Python, né? Por causa que tem muitas bibliotecas, o paradigma dele ser orientado a objetos também ajuda bastante. Eu não vou entrar nesses detalhes com vocês, não é minha missão. Então, para que serve, né? Porque até agora vocês podem estar pensando, mas você estava lá digitando 5 áudios, isso aí não vai servir para nada. Até que serve, tem competições. Mas eu queria mostrar para vocês um exemplo um pouquinho mais prático, um pouquinho mais do mundo real sobre essas redes neurais que a gente faz, né? E eu, junto com o professor Lucas, teve nesse projeto com a gente, vários outros colegas meus, tem um que eu não sei se vai estar aí até, que é uma classificação de imagens e que a gente firmou uma parceria com o Laboratório de Patologia da PUC Paraná. Tá vendo essa imagem aqui, essa imagem azul? Isso é uma biópsia de mama. É uma classificação de tecido canceroso e, basicamente, eles usam isso para fazer o diagnóstico, mas principalmente para contar núcleos, para você ver o que tipo de tratamento, intensividade de um tratamento que você vai fazer dessas lâminas. E o nosso objetivo foi usar técnicas de machine learning para ver se essas imagens são adequadas ou inadequadas, porque às vezes existem artérias, por exemplo, que estão lá dentro que podem atrapalhar, mamas têm artérias, existem, às vezes, de repente, pouco tecido na imagem, não é suficiente para utilizar isso. Então, a nossa ideia era criar um modelo, porque pense que cada pessoa vai gerar umas 800, 1.000, 1.200 imagens. E eles têm que ver isso por, sei lá, 100 pessoas, 100 biópsias de mamas diferentes. Todo mundo tem que ir lá e ver, essa imagem é boa, essa imagem é ruim. E um profissional
pode achar uma coisa, outro pode achar outra. Então, era uma tarefa que eles especificaram para a gente que tinha muito tempo, muito tempo que eles levavam. Então, a gente se propôs a ajudar eles usando-se essa técnica de machine learning. Só que é a imagem que gera, né? Essa imagem aqui, é só um cortezinho, mas ela inteira é isso. Que, na verdade, é uma ampliação disso aqui, ó. É muito pequeno, ó. Compare com um dedão ali. É muito pequeno essas imagens aqui, já deu para ver que tem várias. Imagine, tipo, cortar isso aqui em 800 imagens e classificar, e ter que classificar uma por uma vai levar muito tempo. Mas uma máquina pode fazer isso mais rápido e uma máquina aprende, né? Então a gente tinha algumas imagens por volta de 780 de 5 pacientes, né? Porque precisa ter essa diversidade. E daí a ideia era criar um modelo que classificasse essas imagens em boas ou ruins para os estudos posteriores, para a contagem de núcleos, que era a próxima parte, e depois para o diagnóstico. Então, a gente fez um pré-processamento, utilizando, né, ciência de dados, só de separar se a imagem era muito branca, né, porque se tem muito branco, ó, por exemplo, se eu for cortar aqui, não tem tecido, é só branco, então, logicamente, uma imagem ruim. Então, a gente gerou histogramas, que é uma representação gráfica de coloração, utilizando também a Matplotlib, depois transformando em vetores para ser utilizados pelo scikit-learn, que é uma outra biblioteca de machine learning. Então a gente não precisou fazer, precisamos fazer muitas coisas, mas não precisamos fazer as contas para que tudo dê certo, porque a gente tem as bibliotecas. E só nisso, a nossa precisão é que a gente, 90% das imagens já dava para dividir certinho só por essa quantidade de branco de bytes e 91% das imagens inadequadas. Utilizando técnicas bem básicas de machine learning, na verdade, utilizando um problema super gravíssimo em relação a câncer. Depois de muito trabalho, eu falei para vocês que as ferramentas estão prontas, mas você precisa achar mais ferramentas e achar o modo certo de utilizar elas. Então, isso leva tempo, e daí a gente pegou esses modelos lineares com uma rede convolucional, que aí a gente implementou uma rede neural bem robusta, demorava bastante para treinar. Inclusive, é uma coisa boa, porque você não precisa baixar ou ter uma GPU, que é onde esses modelos de redes neurais funcionam melhores, porque o Google Colab, dentro do Google, ele tem uma ferramenta de notebook para Python, e lá já tem todas as bibliotecas e ele te dá acesso a uma GPU de 12 GB sem você pagar nada. Então, a gente utilizou isso, não precisamos pagar nenhum hardware mais forte, porque sim, já está tudo disponível em nuvem, mais uma das vantagens de estar utilizando o Python. Aí a gente cruzou os resultados que a gente tinha com um modelo matemático de machine learning, com o resultado dessa rede neural convolucional, que não vou entrar em detalhes de furos convolucionais com vocês hoje, cruzamos, e daí, quando a gente terminou esse trabalho, a gente estava acertando por volta de 95% dos casos. Só que, mais que isso, se você for pensar, o que é mais grave para um médico? Ele perder uma imagem que pode ajudar muito nele a fazer um diagnóstico ou perder uma imagem que não vai ajudar? Perder a imagem que vai ajudar, uma imagem boa, é muito pior. E a gente fez esse trabalho focando em não perder imagens boas e tudo bem ele falar que uma imagem ruim é boa. Isso não tem tanto problema. E daí a gente estava, esse 95% era porque 98% dos casos das imagens boas a gente estava acertando e 91% das imagens ruins só. Então, na verdade, a gente conseguiu resolver esse problema. Para 98% dos casos das imagens boas, a máquina já dizia. Então, isso já tiraria muito trabalho do pessoal do Laboratório de Patologia da PUC. Está aí um exemplo real das coisas. Essa foi a minha fala para vocês. Muito obrigado. Se vocês se interessam, querem saber mais o que a gente faz, seguir a gente, Grupo.Sidamo no Instagram, estamos bem ativos lá, voltando aos poucos. Grupo Sidamo no LinkedIn, é uma rede porque a gente trabalha um pouco mais profissionais, a gente faz meetups todo final de mês que vão ser transmitidos no nosso canal do YouTube. Estamos colocando coisas lá aos poucos. Ontem mesmo, que foi Dia Internacional da Mulher, a gente colocou uma mesa redonda super legal, com foco na carreira de ciência de dados, sobre o mercado de trabalho, que estava lá a Kelly, que era uma professora nossa, e mais duas mulheres da área de ciência de dados. Twitter também, Grupo _Sidamo. E se você está a fim de entender,
participar num evento que fale bastante sobre ciência de dados. A gente vai ser transmitido no nosso YouTube. O segundo Seed Week, ele vai ser do dia 26 ao dia 30 de abril, a última semana de abril inteira, né? Vão ser 5 dias com vários palestrantes de empresas, professores, da sociedade em geral, sobre ciência de dados. E agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Se está com medo de falar agora, eu cuido da maioria dessas redes sociais. Só mandar um DM para o Grupo Sidamo, para o Twitter, Instagram, enfim. Muito obrigado. Valeu, Dionísio, muito obrigado. Kleber, não sei se você quer conduzir aí de alguma forma. Eu gostaria de deixar em aberto para o pessoal se alguém tem alguma pergunta em específico. Não? Eu tenho. Fica à vontade. Quanto tempo que demorou desde o começo dos estudos até vocês conseguirem terminar essa classificação das imagens? A gente levou, acho que mais ou menos uns 3, 4 meses, porque a gente começou isso ainda no processo seletivo, que a gente pegou um problema que a ideia era pegar umas imagens Na verdade, foram 5 meses. A gente pegou umas imagens de médicas, né? O Augusto, que está aí, também firmou uma parceria com a gente ainda no processo seletivo. Depois disso, eu e o Augusto, a gente ficou dentro desse projeto, o professor Lucas estava com a gente também, e daí a gente foi... porque nosso primeiro resultado foi aqueles 90%. Até chegar aos 95%, houve um trabalho muito grande de ler livros, e também sobre entender sobre as outras técnicas que a gente estava usando também, então foi por volta disso. Foram 5 meses aí de trabalho. E, na verdade, a rede neural está pronta, só que o software ainda não está pronto. A gente está com um pequeno problema de memória ali, que ele está usando memória demais, e a gente está resolvendo isso para entregar para eles. Entendi. Obrigado. Eu acho que o Dionísio falou uma coisa bem bacana, assim, sobre esse mundo aí dos problemas práticos que o Kleber vai saber bem, mas, assim, às vezes tem problemas que você... Tem problemas que você vai resolver e você vê que se você chegar em 50% de acerto, você dá graças a Deus, porque, nossa senhora, é muita coisa, sabe? É melhor do que nada. E tem problema que não, tem problema que, pela natureza do problema, você não pode errar quase nunca, né? Por exemplo, se você vai... vamos pensar numa... O exemplo que eu sempre dou, porque eu vi as pessoas que fazem isso, mas, sei lá, numa leitura de placa de carro, né? Você não pode ler as placas errado, assim, eu acerto 90% das vezes, e 10% das vezes eu mando a multa para a pessoa errada, sabe? Não pode acontecer assim, né? Você tem que acertar muito, né? E é interessante que o Dionísio falou, que eu achei bem legal, que às vezes, para alguns problemas, não para todos também, mas ganhar o começo, assim, é bem tranquilo. Que nem chegou nos 90%, nossa, foi com umas ferramentas bem básicas. Dos 90 para 95, nossa, foi muito suado, sabe? Porque daí você já está no seu topo e aí você tem que usar técnicas muito mais avançadas e cada vez que você ganha 1% ali, você fica feliz da vida, sabe? São passos mais difíceis, né? Não é, sei lá, você fala assim, nossa, sei lá, com 2 meses de trabalho eu cheguei em 90%. Nossa, mas uma semana eu cheguei em 100%. Não é assim, sabe? Não é assim que funciona. Isso é bem característico, assim, e é bem interessante também. Mas a gente é movido pelo desafio, né? A gente fica super motivado e cada vez que a gente consegue lá aquele 1%, nossa, é uma festa, assim, que a gente faz. Exato. Assim, eu gosto até de fazer um paralelo do aprendizado de máquina com o aprendizado humano, no sentido de que, vamos dizer assim, quando você está aprendendo a tocar violão, às vezes 2, 3, 4 horas você aprendeu, tipo, um monte de nota, você aprendeu uma batida diferente, e o gap de conhecimento ali que você obtém de um dia para o outro é muito alto. E, sei lá, se você estudar 5 anos violão, 10 dias, um mês pode não significar mais nenhum avanço substancial, sabe? Porque você já está ali no teu platô de conhecimento, por assim dizer, né? E é basicamente o que o professor Lucas comentou. Eu acho interessante também pontuar com o pessoal que eu confesso que eu não tenho certeza se o Dionísio comentou sobre a utilização de algum modelo pré-treinado para fazer aquelas classificações. Vocês utilizaram, né, Dionísio? Então, a gente testou alguns modelos clássicos, como, por exemplo, existe a ResNet, a VGG,
só que a gente teve um resultado melhor com a imagem que a gente fez. Sobre usar modelos pré-treinados, naquele problema específico de classificação médica, a gente não utilizou, mas agora nesse problema mais recente que a gente está de classificação de áudio, a gente discute a possibilidade de usar uma rede chamada VGG-ISH, que alguém já treinou essa rede, ela já foi utilizada para classificação de áudio anteriormente, você pode carregar ela e utilizar ela, só que não é tão simples quanto parece. Você tem todo um trabalho que você precisa congelar camadas e várias outras coisas que não são tão simples quanto parecem, que você tem que ter um pouquinho mais de cuidado para utilizar. Então, não é porque está pronto ali para você usar que é só você pegar e usar. Não, perfeito. Acho que é legal destacar com o pessoal que está, vamos dizer assim, sendo introduzido nesse universo, né, de ciência de dados, de machine learning, que o que seria a utilização de um modelo pré-treinado, né, quando a gente fala isso? Vamos imaginar que você tem uma base de imagens que diz se naquela imagem tem um gato, tem um cachorro, tem um carro, e muita imagem, tipo, vamos ver lá, 100 mil imagens. Você pode criar um modelo que detecta aquele tipo de padrão e, de certa forma, utilizar ele como um ponto inicial, como um modelo inicial para a resolução de um problema de outra natureza. Então, assim, isso está muito parecido também com o nosso conhecimento humano, no sentido de que se você estuda violão, por exemplo, existe um pedaço ali que diz a respeito sobre a sintaxe do violão mesmo, né? Tipo, a batida da corda e tal, mas tem toda uma teoria musical que está ali imersa naquele contexto que você aprendeu e você pode utilizar para tocar teclado, por exemplo. Então, quando você vai tocar teclado, o cara que já sabe tocar violão, ele já vem com uma bagagem a mais e só tem que ajustar ali aqueles pequenos pesos que estão descalibrados para aquela função. Então, isso é assim bastante utilizado hoje em dia e acho que de fato faz sentido, assim, só para contextualizar mais o pessoal mesmo. Acho que eu gostaria de passar a palavra para o professor Augusto, que também tem um trabalho para apresentar aqui para a gente. Fique à vontade, professor. Olá, pessoal, tudo bem? Desculpe, eu tinha recebido que ia começar às 5h30. Acho que começou antes. Mas também a correria foi grande aqui, estourou um cano aqui em casa, eu estava socorrendo coisas. Bom, e antes, aqui a gente tem aquela levantadinha de mão, né? Eu vou fazer uma pergunta, eu queria saber se vocês podem levantar a mão. Vocês levantem a mão quem conhece aquilo que eu falar, tá certo? Eu gostaria de saber de vocês quem conhece, sabe trabalhar com biblioteca Plotly. Alguém levanta a mão? Plotly para Kleber Aderaldo, Eleonora. Ok. E o Dionísio, meu querido. E com Streamlit. Como se fosse de streaming, igual ao serviço de streaming que a gente tem. Streamlit. Alguém usa? Só para eu saber se eu vou trazer algo que contribua, né? Tá bom, então. Quanto tempo eu tenho, professor, para apresentar? Fica à vontade, professor. Tá. Bom, o Streamlit é uma coisa assim. Eu tenho trabalhado da seguinte forma. Eu sou geógrafo. Eu trabalho com planejamento urbano e regional. Eu tenho, acho que uns 3 trabalhos ao mesmo tempo, que é o que me cansa. Eu trabalho no IBGE, que é onde eu tenho mais conhecimento de obtenção e tratamento de dados. E eu trabalho com planejamento urbano em algumas consultorias, e a gente faz planejamento de cidades. Agora eu estou planejando a região metropolitana de Maringá, também a de Londrina. Acabou de entrar, essa vai ser legal, porque é a primeira capital que eu vou fazer, e aí vou fazer João Pessoa na Paraíba. E nessa área o pessoal lida ainda de maneira pouco otimizada no trabalho com dados. Então, se o pessoal tem assim uma noção do que é para ser feito, o fluxo de trabalho, que dados precisa, como tem que tratar, como tem que analisar, o que tem que fazer. Mas isso é pouco otimizado.
Então, eu tenho me dedicado a isso, e uma das minhas recentes preocupações tem sido como fazer as minhas análises terem, como que eu poderia dizer, terem um processo de deployment com algum aplicativo, um web app, alguma coisa que eu possa mostrar, agregue valor na análise que eu fiz e deixe claro para o cliente aquilo que foi produzido de uma maneira bastante simples e que, de repente, possa se tornar até uma plataforma minha em que eu, enfim, em vez de me contratarem e eu ter que fazer todo o serviço do início ao fim, ele está me contratando para poder utilizar a minha plataforma. E aí, enfim, porque as análises são sempre muito parecidas nos procedimentos dela, então eu poderia criar nessa plataforma o conjunto de análises que geralmente eu utilizo. E aí, eu vou, para mostrar para vocês do que é que eu estou falando, eu vou abrir aqui a minha tela para vocês. Ok. Vocês estão na minha área de trabalho aí, né? Estamos sim. Ok, então eu vou mandar rodar aqui. Vamos para o Anaconda. Vamos lá, eu acho que está no D, Streamlit Apps, e ali no Streamlit Apps eu tenho uma pasta, que é a pasta teste, porque eu estava fazendo um teste com isso. E aí eu vou ativar Activate Innovation Panel. Tô ativando aqui o meu ambiente virtual para que tenha as bibliotecas Python com as quais eu tenho trabalhado nesse projeto. E eu comecei agora que eu já fiz toda a parte de obtenção dos dados, de tratamento dos dados, boa parte dos produtos analíticos, então eu estou nessa parte próxima da divulgação. Como é que eu vou fazer esse deployment para a internet? E aí, Streamlit é o que eu estou utilizando para isso. Ok. Streamlit aqui é o nome de um aplicativo que vem com essa biblioteca Python. E aqui ele tem um comando run, e eu estou mandando ele rodar esse arquivo Python aqui. Vocês podem, enfim, fazer questões a qualquer momento, se enfim, algum desses elementos vocês não conhecerem, e aí eu volto duas casas e explico para vocês. Pronto, o que ele criou aqui para mim? Ele já criou um web app, aqui é um teste só, com essas interfaces gráficas para eu poder mostrar as minhas análises. A questão é que ele está aqui rodando no meu localhost, né? E aí também tem seus jeitos para mandar para a internet. Deixa eu ver se eu já testei o mapa. Eu acho que eu já fiz um teste de mapa e não consegui colocar na internet ainda. Esse teste não é um mapa, isso aqui é um cartograma, né? Isso aqui eu não consegui colocar para a internet ainda porque a conta que eu coloquei no Heroku, a quantidade de dados que tem aqui nesse GeoJSON, ela explode o quanto eu posso com gratuito. Se tudo virar certo, eu começo a pagar o Heroku e aí faço esse web app ser maior. Mas o que é isso aqui? Bom, eu tenho, deixa eu ver aqui para mostrar para vocês. Eu fiz algumas, aqui, AppRais. Aqui eu fiz esse AppRais, que é um módulo, um módulo no Python, né? Ele contém vários scripts, né? Então, aqui ele para fazer análise das indústrias, aqui do pessoal técnico-científico, aqui o pessoal do serviço, aqui como que ele vai coletar esses dados da internet, nos microdados da RAIS, enfim, aqui como esses dados vão ser tratados, tudo isso está nesses arquivos aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês, por exemplo, se eu for mostrar na ordem, né? Deixa eu pegar aqui, coletar. Então, como eu vou obter esses dados
na internet, como eu vou fazer o download dos dados da RAIS, como que eu quero que ele estruture os diretórios, depois como ele vai extrair, porque isso aqui fica num arquivo 7-zip que o Pandas não trabalha muito bem. Então eu mando ele extrair, mas eu mando ele guardar de volta depois em formatos zip, porque eu quero também que ele permaneça compactado. Cada arquivo tem 1 GB, então para mim é melhor que ele mantenha compactado, e depois eu vou fazendo tratamentos disso, porque cada arquivo tem 1 GB, eu preciso de uma pancada, tem uns 300 arquivos desse, já ocupou 300 GB da minha memória, e eu não baixei todos que eu queria. Então eu começo a fazer tratamentos, e esses 300 GB para a área que eu preciso, aliás, para todos os municípios dos 10 estados que eu peguei, tudo, acaba que vira 300 mega, vira uma coisinha bem melhor, só usando algoritmos aqui para fazer otimização do trabalho com os dados. E aí começo então a usar, a pegar e fazer as minhas funções que pegam esses dados, fazem algum tratamento que precisa neles, final, para plotar, então, para fazer uma tabela da maneira que eu quero, num data frame, para fazer um plot da maneira que eu quero, né, um gráfico da maneira que eu quero, e até aí tudo muito que bem, eu posso mostrar para vocês como é que isso fica separadamente, mas aí eu carreguei isso, essa que é a jogada, nesse arquivo aqui, que é o Streamlit, que é o meu arquivo em que eu fiz esse teste para usar o Streamlit. Então eu importei o NumPy, o Pandas, essas bibliotecas analíticas do Python, né? E aí fiz aqui algumas configurações, e aqui eu tô importando tô importando aqui aquilo que eu mesmo criei, né? Aquele módulo que eu mesmo criei, os seus submódulos e enfim, e seus scripts. E estou importando aqui o Streamlit. E aí o Streamlit é muito legal porque ele trabalha com uma ideia de web development muito enxuta. Então, a ideia dele é assim, olha, eu estou dando para você como que eu poderia te dizer? Um modelo fechado de como pode ser seu web app, você não tem muita margem para alterar muito o CSS, o JavaScript, mudar a estrutura do HTML, você não tem muita margem para isso. Ainda assim, você tem muita margem dentro dessa constrição para você focar no teu produto e deixar com o Streamlit a construção desse layout e até do próprio servidor. Essa é a grande jogada. Então, eu faço caches para dar para otimizar quando eu mandei rodar aqui demorou um monte, mas se eu mandar rodar de novo, supostamente ele deveria ir mais rápido. Então, se eu vier, supostamente ele deveria ir mais rápido. Aqui ainda tem algumas otimizações que precisam ser feitas para o app ser mais responsivo, sabe? Que mais? Bom, aí eu defino aqui uma função que eu quero, então, eu só defini essa função por hora, só para poder encaixar o cache nele aqui. Porque essa função, na realidade, está fazendo tudo que uma função que eu tinha criado antes já faz. Então, eu vou ter que fazer um code refactoring aqui, rearranjar isso. Para o teste, ficou assim. Então, as funções que nada mais são do que as funções para gerar esses gráficos, gerarem essas tabelas. E aí, o barato do Streamlit começa quando... faz tempo que eu não olho esse arquivo aqui. Tá, vamos lá. Tech level. Aqui eu estou montando. Ah, tá. E aqui começa a página. Eu falo assim, olha, escreve aqui no Markdown, eu quero um título de nível hierárquico 1, alinha ele para a esquerda, em cor preta, e o nome vai ser Tech Level. É só isso que eu quero. Então, é isso aqui, certo? E aí, fala assim, olha, eu quero fazer uma seleção
numa barra lateral. Então, ele já contém esses tipos comuns do layout dele, padrão, em termos muito simples. Então, se eu pegar aqui ST alguma coisa, como é que é autocompleta aqui nesse... Eu sempre esqueço, eu uso mais Jupyter Notebook e eu esqueço como é que autocompleta aqui no Virtual Studio. Então, eu acho que é Tab. É Tab? Não, ST? não. Opa, perdão. Vamos lá. ST... o Tab, ele está dando Tab mesmo. Shift Tab. O Tab, não, tudo bem. Não vamos inventar. Mas aí, então, assim, eu estou dizendo para ele assim, olha, eu quero, dentro de um sidebar, eu quero um radio que selecione esses valores aqui para mim. E o que ele está dizendo? Então, quais são os valores? Nível tecnológico, POTEC e teste mapa. Nível tecnológico, POTEC e teste mapa. Então, todo esse detalhezinho de desenvolvimento web, de front-end, que você tem que saber para poder fazer esse tipo de coisa, que para quem é do web development é muito simples. Eu que não sou da área, para mim é ótimo, porque o que eu estou querendo fazer é um protótipo de um app. Eu não estou querendo entrar muito no detalhe agora. De repente, se isso aqui for sucesso, eu posso ou aprender a desenvolver, o que é um puta trampo, ou contratar alguém que é do ramo mesmo e que é melhor ainda. Então, com essa linha aqui, eu fiz esse lateral aqui, esse sidebar. E aí eu faço, olha, se a seleção for igual ao nível tecnológico, então a figura é essa, essa e essa. E eu quero um markdown que escreva assim, olha, concentração do PO por nível tecnológico. Então, ó, concentração do PO por nível tecnológico. Esse título aqui, como isso aqui é uma adaptação de um outro app que eu já tinha feito, esse título está dentro do próprio gráfico, ele não está no Streamlit. Então eu vou ter que tirar desse gráfico numa iteração futura para eu poder customizar nesse front-end aqui, o que vai ser melhor do que deixar sabe, aqui. Não ficou uma boa, tanto que quando diminui ele corta. Enfim, são adaptações que terão que ser feitas. Mas você vê que ele é responsivo. Então, por exemplo, a escolha das regiões metropolitanas, ela está aqui, eu coloquei assim, olha, eu quero um filtro. Então, o filtro é esse checkbox aqui, e ele vai checar para mim esses valores. Então, por exemplo, aqui eu tenho Apucarana. Se eu tirar aqui, ele vai renderizar e vai tirar Apucarana. Isso aqui eu nem imagino, porque eu não desenvolvo em JavaScript ou HTML, eu sou extremamente ignorante nessa jogada. Mas aqui, por exemplo, virou para mim no meu código de Jupyter Notebook, que eu estava fazendo uma coisa interativa, para eu jogar para a internet, isso aqui virou uma linha. Então, eu, assim, particularmente, gostei bastante, é uma biblioteca com a qual eu já estou começando a brincar. Ela tem essa coisa da responsividade, que é uma coisa legal. Estou fazendo esses testes aqui e podendo jogar, enfim, os meus resultados que eu geralmente faço com Plotly. Estou começando a brincar com Altair, que também é muito bom e é muito melhor, inclusive, na responsividade com JavaScript, que o Altair ainda é mais leve, ele tem um pouco menos de beleza, assim, out of the box, né? Logo saindo da caixa não é tão bonito assim, mas é muito bom. Então o Altair é uma biblioteca dessas de plotagem de gráficos e cartogramas que eu estou explorando. O legal que eu estou usando do Plotly, que me interessa, que eu até já mostrei lá no Cidamo, é porque eu quero essa coisa da interatividade, só que o Altair não tem, que é essa coisa dinâmica, você poder apertar um play e ele te mostrar o nível tecnológico das indústrias aqui brasileiras, não, das regiões metropolitanas do Paraná. A cada ano, quantos profissionais elas tinham contratadas nas indústrias em cada nível tecnológico ao longo de 19 anos, 2000 a 2018. Então, essa dinamicidade, para mim, ganha demais, porque a minha ideia é
escrevo um artigo, por exemplo, coloco um gráfico estanque desse para 2018, um para 2000, e numa uma nota de rodapé convido o leitor e digo assim, olha, o app está lá se você quiser saber mais para ver os detalhes, provar, porque a minha ideia também, quando eu estou pensando em artigos acadêmicos e não nas consultorias, eu estou pensando em prova, né? Mostrar para eles como foi feito e tal. Então, por exemplo, na IGEA, arquivos, outra coisa na qual eu usei esses arquivos, esse tipo de programação em Python, foi aqui nesse artigo. Ele está todo no GitHub também, que é um artigo sobre a difusão territorial da Covid-19, que até é com a pessoa com quem a gente teve parceria para poder fazer aquele trabalho de classificação dos como é que fala? Dos tecidos, né? Com câncer ou não e tal, esse trabalho aí. Então, isso aqui, todos os gráficos que foram feitos aqui, eles estão automatizados em Python. Automatizados assim, vai lá na base de dados, baixa, se eu mandar rodar hoje, eu não deixei ele num app rodando direto, mas se eu quiser mandar rodar hoje, ele vai, baixa todos os dados, que já não serão mais maio de 2020, vai estar até a data de hoje, e aí ele vai fazer todos esses produtos aqui, que foi a forma pela qual eu analisei que municípios, que grupo de municípios, primeiramente, o grupo foi saturado em termos assim, todos os municípios desse grupo já têm Covid-19, pelo menos um caso. A pergunta era essa: que características de um município faz com que ele tenha mais probabilidade de ter o primeiro caso? E aí aqui são questões sobre hierarquia urbana, então São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são hierarquias urbanas, que é uma classificação que tem do IBGE. Depois, população, você vê que população é um fator predominante, assim, quanto maior a população, mais rápido o conjunto de municípios foi afetado. Então aqui eu estou trabalhando com grupos. Quando você chega aqui no alto, 100% do grupo foi afetado. Então, e a cada marcação dessa, quantas semanas levou para ser afetado. Isso aqui é PIB. Todo mundo dizia para mim, vai ser muito mais importante o PIB per capita, roubada. Talvez o renda média, o renda per capita talvez seja um elemento melhor do que o PIB per capita. O tanto que o município exporta, o tanto que o município importa. Deixa eu ver. Índice de proximidade não foi um bom indicador. A presença de aeroportos nacionais ou internacionais ou nacionais. E aqui é o grau de relevância do turismo, de acordo com uma classificação feita pela agora Secretaria do Turismo, né, mais Ministério do Turismo. Então, tudo isso aqui foi feito em Python, e o que eu gostei foi que, e é a ideia de o que eu quero fazer com o Streamlit, mas isso daqui está lá no GitHub, provando que então, se alguém ler esse artigo e quiser melhorar os resultados dele, ele consegue baixar e ir para frente. Então, enfim, deixa eu ver aqui. O que mais? Acho que, por hora, das coisas que eu poderia trazer como contribuição, tem outras coisinhas, mas essas duas são duas nas quais eu consegui colocar assim, bastante da programação com Python. Perguntas? Alguma pergunta, pessoal? Sugestões, vocês que são do ramo, por favor. Que eu não sou do ramo, hein? Sejam... Augusto, eu tenho uma dúvida na realidade, porque assim, ali, pelo que eu entendi, você está fazendo... você está dentro tipo de um localhost, digamos assim, né? Como é que seria para disponibilizar isso
em um website mesmo. Eu tô com ele no Heroku. Deixa eu mandar para você. Peraí que eu fiz um teste. Supostamente é fácil. Uhum. Todo mundo fala que é fácil. Os tutoriais são tudo assim, 3 cliques e você tá lá. E foi pancada até o... Enfim, Sim, sim. até eu perceber o que é que não estava certo, e sempre chega aquela hora que funciona. Eu acabei de mandar para vocês o link do app. Ah, não, peraí. Como é que eu... Será que eu não estou para conversas aqui? Eu acho que por você ter entrado como convidado, você talvez não tenha acesso. Não, então Mas se você mandar para mim no WhatsApp, eu mando aqui. Vou te mandar no WhatsApp. Papa massa aqui, vamos lá. Aqui. Te mandei. Show. Muito bom. E porque o Heroku, assim, ele não é barato, mas supostamente ele é muito mais fácil de hospedar do que você lançar no Amazon Cloud alguma coisa, no Google isso e aquilo. Eu tenho que entender um pouquinho de como trabalhar o servidor em Linux ali, que você escreveu uma linha em Linux. Tá? Talvez eu tenha falado já a maior besteira do mundo aqui. Eu não sei escrever aquele negócio, eu não conheço nada. E aí mas o Heroku, ele tem uma coisa meio procedimental, assim. Você vai no GitHub, coloca um arquivo, diz o que são as dependências que ele vai ter. Ele mesmo já cria um container para você, uma dockerização, só que eles são espertos, eles chamam de um outro nome, eles chamam de Dino, porque aí o Dino é uma coisa mais valiosa e tal. É caro pra caramba. O primeiro app, não. Para você, para eu, você, a gente que brincar, com R$ 100 por mês dá, sabe? Mas se você for por produção mesmo, em dólar que tá pegando, enfim. Mas realmente, depois que eu corrigi os bugs do arquivo, que ele tem um arquivo lá que é um arquivo de requirements, quando eu acertei o arquivo de requirements, aí ele, do nada, assim, fui olhar, o site estava no ar. E como ele está com o Streamlit ele cuida do front-end que eu não tenho a menor ideia do como se faz. Zero. Então, enfim, para pessoas como eu que querem fazer, que são analistas, eu preciso, né, fazer o case, mostrar para o pessoal, ó, eu fiz uma coisa, serve, funciona, para vender a ideia. Se eu ficar investindo muito tempo agora em web development, vai me quebrar. Sim, sim. Então, tem sido uma boa solução. Legal, legal. Parabéns, muito bom. Pessoal, eu acho que Eu queria só perguntar uma coisa para o Augusto, rapidinho. Augusto, como é que é a curva de aprendizagem dessas ferramentas? Como? A curva de aprendizagem dessas ferramentas. O Streamlit, você começa, você estuda agora de manhã, à tarde você publicou, porque ele faz aplicativo com 30 linhas. Você tem, quer ver? O grosso dos meus códigos ali é o de obter, tratar, analisar dados. Aí tem pauleira de coisa, porque você tem que pegar 10 milhões de linhas que vem num arquivo, aí transformar ela em 15 mil linhas, agregando um monte de informações, deletar colunas, fazer isso. Tem 1 milhão de coisas que está rolando antes. Quando eu chego nesse ponto, o Streamlit ele não dá 30 linhas. Ali, 30 linhas é para aplicativo muito bacana. Porque o pessoal está usando, ele não é usado para o que eu usei, eu usei para divulgação de análise, né? Ele foi feito por um time de uma galera que é da modelagem. Então, as aplicações são muito interessantes. Vale a pena entrar no site e procurar assim, Streamlit Examples, e ele vai te dar uns exemplos super sofisticados, porque como é que fala? Aqueles operadores que você tem ali para você poder aumentar um valor, diminuir um valor, escolher isso ou aquilo, eles estão ligando isso ao modelo.
Então, quando os caras estão ligando ao modelo, tem um que eu vi que é assim, o cara pegou sei lá quantos milhões de imagens de gato, e aí ele associou gato em pé, gato sentado, gato assim, gato assado. E aí ele pega a foto do teu gato e você vai mudando assim um valorzinho e ele vai alterando a posição do seu gato, sabe? É muito interessante. E é para essa galera que quer focar em análise e modelagem e não quer perder tempo fazendo o aplicativo. E aí o aplicativo virou... Só que você tem ganhos e perdas. O ganho você vai fazer o aplicativo super rápido, mas você não customiza. Você tem pouca margem de customização. Você não vai ter esse aplicativo fundo preto, isso, aquilo, pode esquecer. É sempre com aquela mesma cara. Mas ainda assim é muito legal, né? Muito bem boa. feito. E aí a cara que eles colocaram é boa, né? Porque eles Sim. colocaram em minimalista, ficou uma coisa minimalista, né? Sim. Bem bonito, bem legal. Legal. Bacana. Tá certo. Pessoal, caso vocês tenham alguma outra dúvida, acho que, professor Augusto, se você puder depois dar o link do seu LinkedIn ou seu e-mail também, acho que... Tá. Peraí. Deixa eu ver. LinkedIn? Gustavo tem uma pergunta. Tá. Oi, Gustavo. Oi. Eu mando aqui. É o LinkedIn? Você vai mandar, Augusto? O LinkedIn, Augusto Santos Pereira. Deixa que eu pego lá, porque Legal. você não vai conseguir pôr aqui também. Legal. Professor Augusto. Oi. Eu gostaria de saber se você está trabalhando em todo esse projeto sozinho ou se tem uma equipe com você. Sozinho. Entendi. Sozinho. E é por isso que ele vai e trava, né? Porque eu dou aula na Uninter, eu tenho criança para criar, então tem que trabalhar, né? Aí eu dou aula na Uninter e aí tenho IBGE e não pago as contas, mas só me dá muito trabalho, eu tenho que fazer o projeto, para um pouquinho, faz o projeto, para um pouquinho. E agora eu estou montando o blog, inclusive, que eu comecei essa semana. Como é que está o blog? Eu esqueci o nome do blog agora. Augusto. Tem uma outra recomendação para vocês. Se vocês quiserem fazer blog, hein, cara? Fast Pages. Tem dois, mas é o Fast Pages GitHub, que é uma biblioteca que, se você usa Jupyter Notebook, acho que o professor aqui, o pessoal foi introduzido a Jupyter Notebook na disciplina? Sim, sim. Uhum. Tá, então, Kleber, não tem aquela interface do Jupyter? Se você pega e cria uma página com essa interface do Jupyter, vários Jupyter Notebooks numa única pasta, carrega no GitHub, coloca o nome certo para cada uma desses seus notebooks, que tem que ser a data e o nome que você quer, e segue uns modelos lá e baixa esse Fast Pages, ele automaticamente no GitHub Pages gera para você um blog dos seus notebooks. Está em fase de teste também. Eu vou mandar agora vou mandar pro Lucas aí. Cadê o Lucas? Que é o Lucas faz essa gentileza de mandar para vocês. Eu comecei antes de ontem a fazer essas brincadeiras. Antes de ontem, não, semana passada. Hoje é dia 9, dia 3, e comecei a brincar assim, ver como é que funciona isso. E ele é bem legal, gente. Porque eu estou procurando isso, como que a gente bota na internet os análises que a gente fez. E esse Fast Pages é bem legal também de vocês procurarem saber. Muito legal, bacana. Interessante ver o professor dando importância tanto ao desenvolvimento da ciência quanto à comunicação, né? Que, de certa forma, a gente vê um gap bem grande entre nós acadêmicos e a sociedade como um todo, né? Tipo, pensando na questão de divulgação, então é bem importante mesmo. Pessoas como o professor batalhando aí para se tornar mais acessível. Porque a gente a minha área é pouco informatizada.
E aí eu estou preocupado em, como a minha curva de aprendizado é lenta, eu estou tentando ajudar a galera que aí eu estou falando com os geógrafos. Mas isso aqui é o Fast Pages, ó. E novamente é uma coisa que cuida para você do layout. Só que ele tem o CSS mais ali pronto para você. Então, se você alterar o arquivo CSS, você consegue mudar a cara do teu blog. Mas esse Augusto Geog Datablog aqui então, eu fiz a primeira postagem, esse como que plota gráfico com Altair. E aí explico tal, e ele renderiza as células de código que você quiser, se você não quiser, ele esconde. Ele renderiza, deixa numa cara legal, ele deixa com essa formatação de cores aqui, sabe? E ele também tem essa... Aqui se usa o Altair, o bom do Altair, por que eu fui para o Altair? É porque o Altair, ele é dinâmico, e ele é interativo, melhor dizendo, ele não é dinâmico com aquele de dar o play, mas e ele tem essa responsividade pronta com esse Fast Pages. Então é uma outra recomendação para quem está preocupado em botar para fora o que está produzindo, tanto o Streamlit como o Fast Pages poderia ser um canal legal. Legal. Agora vou apresentar a última palestrante, né, do dia, que é a Natália, minha esposa, por acaso. Ela também é cientista de dados no Itaú. Então, só por questões logísticas aqui, ela vai usar o mesmo computador que eu, então é isso. Olá, pessoal. Vou ligar a câmera aqui. Prazer, eu sou a Natália. Já eu devolvo o professor de vocês, não se preocupa não, tá bom? Só probleminhas técnicos aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Já estão vendo minha tela? Sim. Maravilha. Então, pessoal, eu vou primeiramente aqui falar um pouco sobre mim. O Kleber convidou aqui para estar contribuindo também, trazendo um dos trabalhos aqui que a gente já fez na área de ciência de dados, né, que a gente utilizou o Python, utilizou programação aí, que vocês acabaram de aprender um pouco aqui com eles, né, nessa disciplina, que é super legal. E é a ferramenta aqui que a gente consegue fazer acontecer, que é a nossa preferida aqui em ciência de dados, né? Então, só mesmo para falar um pouco sobre mim, eu sou cientista de dados no Itaú Unibanco desde 2009, sou aluna de doutorado em matemática aplicada na Unicamp, fiz especialização em Data Science em um curso que foi uma parceria do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, com o Itaú, né, que é a instituição onde eu trabalho, eu e o Kleber. E esse curso de especialização em Data Science, ele teve uma duração de 7 meses. Foram 7 meses bem intensos, assim, cerca de umas 10 disciplinas que a gente fez. E um TCC. A ideia era ser um TCC, assim, uma aplicação rápida ali de alguma coisa que a gente tenha aprendido durante o curso. E é esse TCC que eu estou vindo apresentar aqui para vocês hoje. Claro que, por mais que a gente acabou de ver aí, né, uma apresentação sobre redes neurais, eu vou falar um pouco sobre redes neurais aqui, mas não é para vocês se assustarem, tipo, não vai ser nada muito complexo, a gente não vai adentrar profundamente aqui em nada muito técnico, mas só para mostrar um pouquinho de aplicação, o que a gente consegue fazer para vocês, né, utilizando métodos aí de ciência de dados. Eu fiz um mestrado em matemática na UFPR, o meu orientador foi o professor Lucas, que está aqui, fiquei super feliz em saber que ele está aqui também. Manda um salve aí, Lucas.
Eu só não quis interromper, mas assim, eu queria te dar oi também. Desculpa, gente. Beijo, Nath. Outro professor. E fiz licenciatura em matemática na Universidade Federal de Goiás e Universidade de Coimbra, em Portugal, que foi onde eu conheci o Kleber, lá atrás, na carreira, lá no início. Bom, então vamos falar aqui um pouco sobre detecção de armas. Então, o trabalho se intitula Utilização de Deep Learning na Detecção de Armas, onde eu fui aluna, né, no desenvolvimento desse trabalho de conclusão de curso. O meu orientador foi o professor Hitoshi Nagano, ele é professor na FGV, Faculdade Getúlio Vargas, foi um professor convidado no curso lá do ITA. Meu co-orientador foi o Rodrigo Sabino, que é um gestor em ciência de dados aqui do Banco Itaú. Então, esse trabalho foi realizado como TCC e aconteceu em 2019. Então, beleza, vamos falar aqui um pouco da agenda, o que a gente vai falar hoje. Motivação, quais foram os modelos que foram utilizados nesse trabalho, como se deu, né, o trabalho aí da coleta do banco de dados, quais foram as métricas de avaliação e por quê, avaliação dos resultados obtidos e referências bibliográficas. Fiquem comigo até o final, vai ser muito legal. Vou tentar, não me delongar muito aqui. E a qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, podem falar. Abre o microfone aí e falem, porque eu não vejo aqui se vocês estão com a mãozinha levantada ou não, mas podem falar, vai ser, eu até prefiro, porque às vezes depois a gente esquece a pergunta, ou acaba deixando para lá, ou fica dormindo aí, bora aí, manda no chat, eu não tô dormindo. Os que estiver dormindo não mandam não. Brincadeira. Bom, pessoal, o que é a detecção de objetos, né? É uma sub-área da grande área de Deep Learning, dentro de aprendizagem de máquina, que geralmente a gente utiliza as redes neurais, que foi bastante falado aqui na primeira apresentação. Eu achei super legal, que já deu toda a introdução, agora eu posso falar, vamos aplicar a rede neural aqui. O que é a detecção de objetos? A tarefa de identificar objetos em imagens ou vídeos digitais. Então, essa tarefa, né, essa área de detecção de objetos, ela pode ter utilidade em várias coisas. Eu coloquei algumas delas aqui. Carros autônomos, né, se você está dentro de um carro autônomo, ele tem que detectar se tem ali uma pessoa, né, uma criança, um outro carro para não bater, se tem uma árvore, enfim, ele tem que conseguir identificar como nós seres, o mais próximo de nós, seres humanos, né, para não provocar algum acidente, algo do tipo. Detecção de anomalias, detecção de faces, rastreamento de objetos, pode ser utilizado em vigilância através de vídeos, que é um pouco do que a gente vai falar. Contagem do número de pessoas, ou número de carros, número de pessoas, sei lá, numa festa. E em sistemas de segurança. Além de outros locais, né, que a gente pode utilizar aqui a tarefa de detecção de objetos. Bom, qual foi a nossa motivação para o trabalho de detecção de armas, né? Então, assim, como foi realizado em 2019, a gente vai ver uns números aqui de 2018, tá? Eu não atualizei aqui a parte da motivação. Mas, assim, em 2018, o Brasil foi o 5º país no ranking mundial de furto a lojas. Os varejistas perderam 2,25% do faturamento líquido com roubos e furtos em 2018. E isso foi cerca de aproximadamente R$1 bilhão. 171 foi o número de assaltos ou tentativas de assaltos em agências bancárias do Brasil, todos os bancos, no ano de 2018. Por mais em saberem toda a segurança, né, que é aplicada, os bancos, no geral, eles investem cerca de 9 bilhões, na soma, né, 9 bilhões de reais com segurança. Então, assim, será que a gente pode, né, utilizando
ciência de dados aqui contribuiu um pouquinho com isso? Bom, foi pensando nisso que a gente pensou em fazer um detector de armas em vídeos. Vamos lá, né? Vamos tentar. Bom, não é uma tarefa nada fácil, né? A gente vai perceber aqui que a gente teria vários passos, né, ainda para melhorar e aperfeiçoar, mas a gente ficou muito feliz já com os resultados que a gente obteve. Então, fica comigo, hein? Não dormi, não. Quais foram os modelos utilizados? A gente utilizou a Faster RCNN, que é a Faster Region Convolutional Neural Network. O que são as redes neurais convolucionais? São aquelas que a gente vai analisar partes da imagem e vai extrair características para montar o todo, né? Então, a gente, através de filtros, a gente vai passando por toda a imagem e capturando características. E tem vários métodos aqui dentro de redes neurais convolucionais. Já existia a RCNN, né, que analisa a imagem através de pedaços dela, já meio pré-moldados, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a Faster foi uma evolução aí da RCNN, que ela é mais rápida para treinar. E uma outra que a gente escolheu por ser mais diferente, né, um outro método, que é o Single Shot Detector. Também utilizado na detecção de objetos, mas é uma rede neural, uma arquitetura de rede neural um pouco diferente da classe de arquitetura da Faster RCNN. Então, a gente queria saber qual delas poderiam, né, nos trazer melhores resultados. Então, falando rapidamente aqui de cada uma delas, para também não cansar vocês, tá? O que é a RCNN? Não foi a RCNN literalmente utilizada, mas aqui eu trouxe só para a gente entender como que que funciona a Faster, né? Então, ela divide a imagem em 2.000 regiões de interesse e depois começa a agrupar essas 2.000 regiões por similaridade. Então, essa região aqui está muito parecida com essa, tá pretinha. Aí vai e agrupa. E assim por diante. Daí a gente tem grandes retângulos, grandes quadrados, grandes regiões não necessariamente grandes, mas várias regiões da imagem para a gente analisar. Então, para cada região dessas, a gente pega e vai passando o filtro convolucional em toda a mini imagem, e a partir disso a gente extrai as características através das redes neurais, de rede neural convolucional, tá bom? E no nosso caso, chegar lá no final, né, nas últimas camadas da rede, a gente vai perguntar, é uma arma que está nesse pedacinho da imagem? E ele vai nos trazer um índice de confiança, né? Tipo, eu acho que é uma arma com 10%, ou acho que é uma arma com 70%. Beleza, se for acima de 50%, a gente fala que é, e se for abaixo de 50%, a gente fala que não é. Então, assim, no nosso caso, a gente só vai procurar se tem arma na imagem. E a gente vai classificar a região. Então, assim, o que é a detecção de objetos, né? Ela tem a tarefa de classificar e de fazer regressão. Então, assim, a gente precisa saber se a existência do objeto procurado naquela imagem e saber onde que ele está. Então, saber a existência, a classificação, sim ou não, e saber onde ele se localiza é a parte da regressão. Então, beleza. Essa parte aqui das regiões de similaridade, que vai fazendo agrupamentos das 2.000 regiões, foi uma forma que a Faster RCNN encontrou de retirar isso e tentar fazer de forma mais rápida, utilizando essa técnica chamada Region of Interest Layer Pooling. Então, essas regiões são aprendidas pela própria rede, quais são as de interesse ou não. Não vai dividir a imagem em 2.000 regiões de interesse e agrupar por similaridade, porque isso aqui é um passo que
demanda bastante tempo e custo computacional. E aí, utiliza a CNN nas regiões de inferência para procurar o objeto. Essa FastRCNN, ela é mais rápida, tanto para treinar quanto para inferir, né, se o objeto procurado está na imagem. Então, beleza. Sem adentrar nos detalhes, sim? Deixa eu perguntar uma coisinha dessas duas arquiteturas. Quando você separa, seja por aquelas 2.000 regiões, depois agrupa, ou seja por quando a rede mesmo detecta, enfim, aquela fazendo layer pooling lá, você vai ter então que cada imagem vai ter potencialmente algumas regiões para serem verificadas, né? Sim. E essa rede, ela vai fazer, daí na hora do treinamento, enfim, ela vai fazer pedacinho por pedacinho da imagem, ou não? Cada imagem passa inteirona de uma vez na rede, assim? Passa inteira, né? E a própria arquitetura da rede pega pedaço por pedaço. Então, internamente a rede meio que separa, né? Então, isso. Ela fala, eu quero olhar agora, eu tô olhando só esse pedacinho, agora eu tô olhando só esse, né? Isso. Tipo, aqui, no caso, nesse mini exemplo, né? Tá olhando só o braço do ator na foto, né? A rede que decidiu que quer olhar o braço e tal, mas naquele momento ela tá olhando só o braço. Só o braço. Só essa parte. E vai decidir se tem uma arma aqui ou não. Beleza. Mas é isso mesmo. Então, beleza. E a outra, que é a Single Shot Detector, ela joga mesmo aleatoriamente várias regiões da imagem para analisar. E faz de igual forma, utilizando um extrator de características convolucional, né, que é a CNN. Então, aqui, a SSD, ela pode ser utilizada, que é a VGG16, que foi comentado na primeira apresentação, né? A gente utilizou o Inception V2, pois no trabalho de detecção de objetos, na arquitetura de ser melhor, né? Mas, e também a gente utilizou o Inception V2 para conseguirmos fazer uma comparação leal, digamos assim, da FastRCNN que utiliza Inception V2 nas primeiras camadas. Beleza? Quem tiver curiosidade aí de saber mais sobre Single Shot Detector, também sobre a FastRCNN e outras arquiteturas de rede neural, bora estudar junto, chama lá depois, eu vou passar meu LinkedIn. Eu acho super bacana, que não é assim a minha área, que eu estudei mais as redes neurais só mesmo nesse projeto, nesse curso, né? Mas eu achei super interessante. Beleza. E sobre o banco de dados, né? Inicialmente a gente capturou do GANs Dataset, que é um banco de dados disponível lá no GitHub, e a gente utilizou algumas outras imagens de banco de imagens, Pixabay e tal, para formar um conjunto de imagens. Porém, todas, né, com armas, para a gente conseguir treinar o nosso modelo. Porém, a gente não conseguiu muitas imagens. A gente conseguiu ao todo 350 imagens, 250 a gente separou aleatoriamente para compor o nosso conjunto de treinamento do modelo e 100 para utilizar no teste. Mas já vocês vão entender, tipo, por que a gente conseguiu treinar utilizando poucas imagens. Aqui são poucas imagens, pensando em construirmos, né, um modelo de redes neurais em cima desses dados. Como que a gente rotulou esses dados, né? Então, a gente, para treinar, né, nosso conjunto de dados, para construir o modelo, a gente precisa saber exatamente onde tem uma arma, onde não tem, para a gente conseguir ensinar para o modelo o que é ter uma arma numa imagem ou não. Então, a gente utilizou o Label Image, que a gente consegue marcar ali exatamente na imagem onde tem uma arma, 2, 3, 4 na mesma imagem, não tem problema. A gente consegue demarcar e a gente tem no formato JSON esses dados, né? Que aí seriam, tipo, a nossa variável dependente. E aí ele faz tanto nos formatos Pascal-Voc
e YOLO. E a gente utilizou nesse trabalho o formato Pascal-Wolf. E aí a gente conseguiu, né, padronizar todos os rótulos nessas imagens. Beleza. Agora vamos falar um pouquinho das métricas de avaliação e já a gente continua nessa linha aqui de o que a gente fez. A gente falou dos bancos de dados e já a gente vai falar da metodologia. Beleza, métricas de avaliação. Vamos começar aqui falando sobre o que é a IO, que é Intersection Over Union. Suponhamos nessa imagem, eu fui lá e marquei. Daqui até aqui é a bounding box, né? A nossa caixa de interesse que o modelo detecte, falando, isso daqui é uma arma. Tem uma mão interferindo ali, mas isso daqui é uma arma. Beleza. Então, em verde é a bounding box verdadeira. E aqui vamos supor que o nosso modelo foi lá e inferiu que aqui é a bounding box predita. Beleza. Então, acertou ou não acertou? Aqui não é muito 0 ou 1 assim. A gente utiliza essa métrica, que é a IO, para medir essas coisas, né? Se a gente está indo bem, está indo no caminho, nosso modelo ou não. Então, o que a gente faz? Pega lá a bounding box verdadeira e a bounding box predita e calcula qual que é a região de interseção dessas duas caixas. Aí eu pintei aqui de azul, tá? E qual que é a região da união dessas duas caixas? Daí, no caso, é a união da parte verde com a vermelha. E aí eu pintei aqui todo de amarelo. O azul está contido aqui nesse exemplo no amarelo. Então, beleza. O que é a IO? É o valor, né, da área da interseção dividido pela união das duas bounding boxes, a verdadeira e a predita. E aí, esse valor, quanto mais próximo de 1, quer dizer que a gente está mais próximo da bounding box verdadeira. Beleza? Alguma dúvida aqui? Beleza, pessoal. E aí, o que a gente faz com isso, né? Também, falando assim das métricas de avaliação. Como que a gente define o que é um verdadeiro positivo, um falso negativo, um falso positivo e um verdadeiro negativo nesse caso? Então, beleza, a gente tem aqui 3 regrinhas. Então, assim, dado um threshold, a gente define, né, inicialmente um threshold, por exemplo, 50%. Suponhamos que 50% é o nosso threshold, que a gente vai, através desse threshold, definir se o nosso índice de confiança, que é o índice que sai lá no final da rede neural, ele é maior ou menor do que esse threshold. E aí a gente vai dizer se está certo ou não. Mas beleza. Como que é? Quando eu dizer aqui que é 1, eu estou me referindo aqui à primeira regra. Que o índice de confiança é maior do que o threshold fixado. Então, se o índice de confiança, para dizer que é uma arma ali, está dizendo que é 70%, e o threshold que eu fixei, por exemplo, aqui, é 50%, então, ok, passou aqui nessa regra. Regra 2, a classe prevista corresponde à classe verdadeira? Beleza, tipo, a gente está falando ainda dos nossos dados de teste, não dos dados que a gente vai pegar posteriormente para a vida real, digamos assim. Beleza, corresponde, legal. E o IO, que é o Intersection Over Union, da bounding box prevista, é maior do que o threshold fixado? Então, assim, a interseção das caixas lá, dividido pela área da união das duas caixas, é maior do que metade, né, meio? Beleza, então, se eu estou dizendo que é um verdadeiro positivo. Então, aqui nesse exemplo, se a bounding box verdadeira é essa verdinha aqui, e a bounding box predita é essa vermelha, e dizendo que tem 98% de chance, a rede neural me retornou que esse índice de confiança tem 98% de chance de ser sim uma arma. E então passou por essas três regras, beleza, eu vou definir como um verdadeiro positivo. Legal. E o que seria um falso positivo? Eu tenho um objeto qualquer que não é uma arma,
o meu modelo está me retornando uma confiança maior do que os 50%, legal, passou pela regra 1, mas ela não passou pela 2 ou pela 3. Se isso aconteceu, quer dizer que é um falso positivo. Então, nesse caso, né, a classe prevista não corresponde à classe verdadeira. O que é um falso negativo? Já não passou na primeira regra, então, o índice de confiança que o modelo está dizendo é menor do que o threshold fixado, isto é, ele está falando, é uma arma só com 15% aí, só isso que eu estou dando. Beleza, então é menor do que os 50% que eu defini, logo eu já vou dizer que não é uma arma. Porém, existe o objeto na imagem. Então, quando isso acontece, a gente define que foi um falso negativo. E, por último, os verdadeiros negativos é quando já não acontece a regra 1 e, de fato, não existe o objeto na imagem. Né? Então, o meu modelo está dizendo que se o índice de confiança for menor do que 50%, meu modelo está dizendo que não existe o objeto na imagem e, de fato, não existe, logo, é um verdadeiro negativo. Beleza. Isso, não sei se vocês já viram aí as definições de recall, precision, mas basicamente, né, o que é o recall? De tudo o que de fato é positivo, o que eu estou falando disso, né, tudo, quantos eu estou falando que é positivo? Então, assim, tudo que de fato é positivo, né, que é a soma aqui dos verdadeiros positivos e os falsos negativos, então eu errei, né? E de tudo isso, quantos que eu estou falando que são de fato positivos, né? E a precision, que desculpa, não quanto que eu estou falando, quanto de fato é positivo. E já a precision é o contrário, né? De tudo que eu estou falando que é positivo, o que de fato é positivo? Então, aqui, de tudo que de fato é positivo, quantos eu estou falando que é? E aqui no Precision de tudo que que eu estou falando que é positivo, quanto de fato é. É um pouco complexo aqui, mas com a gente sentando um pouco mais aqui, a gente consegue perceber bem a diferença do Recall e da Precision. Tem várias métricas de avaliação aqui, gente, utilizando essas true positive, false negative e false positive, mas a gente utiliza geralmente o recall e precision. Por quê? Nessa tarefa de detecção de objetos, principalmente no caso de armas, a gente quer que o nosso recall seja o maior possível. Por quê? De tudo que de fato for positivo, que de fato for arma, sei lá, o cara entrou lá para roubar o banco. Tudo que for detectado, digamos assim, através das câmeras de segurança, que é uma arma, eu preciso estar acertando. Então, assim, o cara entrou com um guarda-chuva, e eu estou dizendo, a minha precision, suponhamos que se for baixo, o cara entrou com um guarda-chuva, eu estou dizendo que aquilo é uma arma, na imagem ali eu estou dizendo isso, mas, tipo, o modelo está errando aqui, beleza. Mas quando for uma arma de verdade, por favor, não erre. Vamos falar para mim que é uma arma. Então, beleza. A gente utiliza a AP, que é Average Precision, a média das precisions, a média aritmética, para definir o que é uma métrica geral de todas as imagens, né, para o nosso modelo. Então, aqui a gente vai utilizar, no plano mesmo, plota os pontos, né, tipo a relação do recall com precision, diminuindo ali o nosso threshold, começando de 1 até chegando no threshold de 0. Então, a gente começa lá de 1 e vai definindo, né, o que foi dito como positivo, que é positivo, negativo, e aí a gente constrói essa curva, é uma curva de associação entre a recall e a precision. E para que a gente constrói ela? Porque a gente utiliza a área abaixo dessa curva para dizer se para aquela classe, por exemplo, para detectar gato, qual foi a
a EP, né, que é a Average Precision, para detectar gato. Suponhamos que a gente está criando um detector de 3 objetos ao mesmo tempo, gato, cachorro e lobo, sei lá. E aí a gente vai, esse no caso nosso N vai ser 3, e a gente vai pegar a MAP, que é a média aritmética dessas precisions médias, para dizer qual é a métrica de avaliação daquele modelo específico, daquele método que a gente criou, aquele modelo que a gente criou. Beleza. No nosso caso, a AP colide com a MAP, porque a gente só está com uma classe, que é se é ou se não é arma. Logo, aqui a MAP vai ser igual à nossa AP, que é a área abaixo da curva, dessa curva de associação entre a recall e a precision. Beleza, vamos falar um pouquinho sobre a metodologia. A gente utilizou modelos pré-treinados da SSD e da Faster RCNN, ambas utilizando uma arquitetura inicial Inception V2, que eu comentei lá no início. Elas foram treinadas, ambas também, com a Microsoft Coco, é uma base de dados gigante, que tem 200 mil imagens, tem ele já está treinado, esses dois modelos já estão treinados para detectar objetos, vários objetos. Então, assim, ele já sabe, por exemplo, detectar o que é cavalo, o que é uma árvore, o que é uma planta, uma cobra. E aí a gente vai utilizar esse conhecimento desses dois modelos pré-treinados e utilizar a técnica de transfer learning, de transferir a aprendizagem. Aqui eu vi que o Kleber estava comentando aqui para vocês hoje o que é essa técnica de transfer learning, né? Ele até deu um exemplo, uma analogia que eu acho que é bastante legal aqui para a gente entender o que é essa técnica. Por exemplo, quando, sei lá, eu quero aprender a tocar, sei lá, teclado. Aí você vai lá, estuda faz toda a teoria musical, aprende as notas, menor, maior lá, e tipo, com sétima, com tudo, aprende a fazer os acordes, lindo. Mas, nossa, agora eu já sou top em teclado, em piano, agora eu quero aprender a tocar violão. Mas, tipo, é muito diferente violão, você tem que com a mão ficar batendo na outra para fazer o acorde. Beleza, mas assim, quando você for aprender o violão, você vai precisar só se adaptar à prática daquele instrumento, mas a teoria musical você já vai ter, ela não vai mudar. Então, assim, para fazer o acorde, você vai, lá em sol, você já vai saber exatamente a nota que você quer fazer, que é composta por, sei lá, 3 notas. Legal. Então, eu só preciso aprender onde que está isso aqui no braço do violão e fazer a batida com o som que eu quero, com o toque ali, eu quero pop, eu quero rock. Então, essa transferência de aprendizado acontece dessa forma aqui nas redes neurais. A gente congela uma parte, né? Geralmente, na verdade, a gente descongela a ponta ali do nosso modelo pré-treinado, né? Já treinado para detectar algumas coisas. Então, ele deixa de saber o que ele está detectando, mas ele sabe, fica ali o aprendizado, o fato de detectar. Ele sabe detectar coisas. E aí você vai lá e ensina para ele, eu quero que você detecte agora armas. É só isso. Então, a gente fez essa conexão das duas coisas, né? A gente pegou esses dois modelos pré-treinados. Para comparar, a gente utilizou a mesma arquitetura inicial, Inception V2, na mesma base de dados que foi a Microsoft Coco, para os dois modelos, tá bom? E a gente utilizou essa técnica de transfer learning. As ferramentas utilizadas foram Python, através lá do Jupyter, que vocês aprenderam a utilizar aí com o Kleber. Utilizamos o Label Image, que foi para rotular as imagens do nosso banco de dados, que compõe o treinamento e teste, aquelas 350 imagens, e o TensorFlow, onde a gente pegou esses modelos, né, pré-treinados através dessas bases de dados e descongelou algumas camadas ali para a gente utilizar. Beleza. Passou muito aqui. Sobre
o treinamento, né? Essa daqui é a função perda, a função loss utilizada para a detecção de objetos é a soma da função loss de classificação com a função loss de regressão. Então, assim, a que aprende, que define se existe ou não o objeto na imagem, no caso, na parte da imagem, e a outra função que define a localidade dele. Então, a soma dessas duas funções é a nossa total loss, que começou lá, a gente utilizou 20.000 steps para cada uma dos modelos, né, dos métodos, e como a gente pode perceber aqui, a Faster RCNN já de cara já conseguiu ter uma loss abaixo de 1 ali, bem abaixo, e a função loss, mesmo após os 20.000 steps, ela ficou ali acima de 1 ainda. O menor loss que ela obteve nos 20.000 steps foi 1,04. Provavelmente para SSD, aqui a gente já sabe qual foi o melhor, né? Mas provavelmente para SSD seria necessário treinar mais, mas aqui foram muitos dias de treinamento, mas possivelmente para SSD ficar um modelo melhor, né? A gente deveria treinar ele com, sei lá, mais 20.000, mais 40.000 steps, mas isso aqui demoraria muitos dias, que eu estava rodando no computador pessoal e ainda utilizando o GPU. Foram muitos dias, eu não me lembro agora, eu teria que olhar no texto o tempo que foi de execução. Com a mesma quantidade de steps, a Faster RCNN obteve 0,12 no menor loss, né, durante todo o processo. Beleza, resultados. A MAP, né, que é a métrica que a gente utiliza, né, geralmente nos modelos de detecção de objetos, é muito utilizada essa métrica, principalmente nas batalhas, né, do Kaggle, etc., as batalhas que contemplam esse tipo de tarefa, né, de detecção de objetos, é utilizada a MAP. Para SSD foi de 0,26 e na Faster RCNN 0,39. Geralmente a MAP ela varia aí, né, em torno disso mesmo, é natural ficar abaixo de 0,50. Aí eu calculei o I/O médio de todas as imagens do nosso teste, as 100 imagens, tanto para SSD quanto para Faster RCNN. E o I/O médio da SSD foi de 0,49 e da RCNN 0,63. A Precision Recall, que é uma das, digamos, mais importantes aqui, que a gente gosta de olhar. No caso da SSD, ela teve uma Precision muito alta. Ela tem uma Precision muito alta, que foi de 0,97. Então, assim, o que quer dizer essa Precision? Tudo que ela está falando, opa, é arma. Pô, pode ir lá olhar que é arma, porque ela errou muito pouco, 3% só do que ela estava falando que é arma. Mas calma aí, será que tudo que passa de arma, tipo assim, tudo que passa na imagem que é arma, ela detecta? Vamos olhar o recall, 0,68. Então, não, tudo que passa de arma, ela detecta cerca de 70% só das armas. Mas o que ela fala que é arma, pode acreditar que porque ela tem uma Precision muito alta. Mas não é necessariamente o que a gente busca, né? A gente quer minimizar ali os falsos negativos. Já a Faster RCNN, ela teve uma Precision bem menor do que a SSD, que foi de 0,85, mas também foi muito boa, muito alto. E o Recall, bem melhor comparado com a SSD, que foi de 0,89. Então, o conjunto dessas coisas, né, da Precision e do Recall, fez com que nosso método, né, nosso modelo utilizando a arquitetura Faster RCNN fosse melhor comparado com o da SSD. E a função loss que a gente comentou ali, a menor loss obtida no processo, que a gente comentou no slide anterior. Então, mas assim, vamos ver na prática, né, nas imagens, o que é
Isso. O que é essa precision e esse recall? Primeiro, no caso do SSD. O que acontece? Geralmente, quando... Aqui eu peguei 6 imagens do nosso conjunto de testes, de 100 imagens, né? Que eu achei interessante colocar. A SSD, quando ela fala, opa, é arma. Cara, pode acreditar, é arma. Mas assim, ela deixou muita arma passar. Nesse caso aqui, talvez ela não conseguiu aprender quando que é uma arma, quando tá uma parte da arma tampada. Então, assim, aqui, nesses 4 casos dessas 2 imagens, a arma estava mostrando ali só o cabo dela, né? Então, ela não conseguiu detectar. E ela deixava passar algumas armas, né? No caso dessa criança aqui, que tá bem explícito e ela deixou passar. Ela não detectou, achou que não era uma arma. Beleza. Então, a precisão dela é muito boa. Então, quando ela fala que é arma, podemos, né, acreditar. Mas a recall dela não foi muito legal. No caso da Faster RCNN, ela detectou bem melhor do que as outras. Ela detectou todas essas armas que tinham parte tampadas, mas também ela falou que esse relógio aqui era uma arma, que esse cabo de força aqui era uma arma. Então, a gente falou, poxa, caramba, né? Quem sabe um ensemble ali desses 2 modelos, né? Uma mistura, uma combinação desses 2 modelos seja algo legal para a gente fazer. E aí, aqui, por exemplo, ela detectou várias vezes, em várias bounding boxes, não é uma arma, Então, assim, foi super interessante. Aqui ela detectou todas as armas com umas bounding boxes bem legais, né, bem bonitinhas. E detectou todas as armas que tinham parte escondido, porém, ela é um pouquinho exagerada e começou a detectar outros objetos, né, como relógio, cabo de força, sei lá, talvez um pedaço de um monitor aqui também como arma. Então, aqui, né, nesse exemplo, foi utilizando 50%, né, o threshold. Então, a gente pensou, poxa, se a gente aumentar esse threshold para 99%, para 90%, 80%, não sei, talvez fazer uma mistura aqui e analisar a Faster RCNN, né? Porque a recall obtido na SSD a gente não ficou confortável. Então, na aplicação de vídeos, que é o que, né? Tipo, na verdade, o vídeo é um conjunto de vários frames ali, de várias imagens. Então, a gente fez a aplicação em alguns vídeos também. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui da RCNN, do jeito que tá, né, com 50% no threshold. Reparem aqui no relógio do moço, ela foi lá e disse, né, ela detectou o relógio como sendo uma arma, percebem? Então, ela, tipo, se a gente, por exemplo, sei lá, colocasse na prática lá no sistema de segurança. E eu ficar toda hora lá apitando, tem arma, tem arma, tem arma. Mas, quando a gente aumentou o threshold de 0,5 para 0,99, a gente falou assim, não, vamos fazer o seguinte, Faster RCNN, você vai me falar só quando você tiver certeza absoluta que é uma arma. Aí a gente obteve um resultado um pouquinho melhor. Podem ver que ela pintou, né, ali em muito poucos frames o relógio como arma. Vou rodar novamente aqui, que é tão pequenininho, tão rápido. Viram? Então, assim, aí a gente ficou mais feliz, assim, com o resultado, porque aqui a gente, na prática, né, se a gente conseguisse colocar esse modelo em tempo real, na prática a gente ficaria mais feliz em utilizar a Faster RCNN com um threshold de 0,99. No caso, né, a gente teria que conseguir, né, um banco de dados maior, treinar mais, mas a gente acredita ser um modelo um método, né, uma arquitetura de redes neurais que seja muito, que possa nos trazer resultados muito bons. Então, assim, como que a gente poderia fazer para, sei lá, começar a apitar lá um sistema de segurança? A partir de tantos de X frames consecutivos detectando que é arma.
beleza, bora apitar. Mas se não, pode ser um relógio, pode ser um outro objeto, não tem tanta pureza, assim, né? Mas a gente percebeu que a Fester RCNN é muito mais robusta do que a SSD para esse caso, com esse número de steps, né? Que a gente treinou as duas com 20 mil steps. Beleza. Aí um outro vídeo caseiro que a gente fez. Essa sou eu. Podem rir, gente. Bom, aqui a gente colocou, né, a Fester RCNN para detectar se tinha armas nesse pequeno vídeo. Inicialmente eu tento fazer uma arminha com a mão ali para ver se ela consegue detectar, mas não foi o tipo de características, né, que ela aprendeu. Ela não conseguiu observar na mão. Ô, Kleber, cuidado aí, viu? Ela tá com a cara muito alegre. É verdade. Gente, é bom falar, né, que pedacinho laranja aqui é uma arma de airsoft, tá? Não vão me dedurar, não. Eu não tinha uma sombrinha preta que eu queria trazer uma sombrinha, mas a gente achou bem legal o resultado que a gente teve nesse vídeo também. Lembrando que, assim, para inferir também eram muitas horas para o nosso modelo conseguir, tipo, pegar o vídeo, quebrar lá, né, nos frames, analisar cada imagem, né, cada frame e devolver para a gente o novo vídeo com se detectou ou não o nosso objeto ali. E por esse motivo, né, colocar esse modelo, tipo, num sistema de segurança, seja algo um pouco complexo, né? Então, a gente teria que avançar mais aqui, pesquisar mais para algo do tipo. Mas, quais foram as conclusões, né, desse trabalho? Que a utilização de transfer learning foi fundamental aqui para obter esses resultados. Os dois modelos, né, tanto a SSD quanto a Fester RCNN, as duas arquiteturas conseguiram realizar a tarefa que a gente propôs, porém com vieses diferentes. E a SSD foi muito mais conservadora, né, do que a Fester RCNN. Ela foi mais conservadora no sentido, se eu falei que é arma, pode acreditar que é arma. Mas e as arminhas que ela deixou passar, né? Que esse seria um problema que a gente enfrentaria num problema real, né? Em aplicação em vídeos. E ambos são promissores, né, de alguma forma, para aplicação em vídeos. Como trabalhos futuros aqui? Estender essas aplicações para aplicações em tempo real, que eu falei durante a apresentação. Aplicação de outras arquiteturas também, que a gente não teve... a gente não incluiu, e um que a gente gostaria muito de incluir é a YOLO, que é um método mais promissor aqui para a aplicação em real time mesmo. A aplicação do filtro de Kalman, porque no caso de vídeos, esse filtro de Kalman, ele, tipo, quando detecta um objeto, ele consegue, é um método para ir seguindo, digamos assim, o objeto. Então, dessa forma, a gente não precisaria aplicar o modelo em cada imagem de cada frame, e o que tornaria, assim, mais fácil de inferir. Aumentar o dataset, né, para a gente criar, né, um modelo mais robusto, né, para capturar outros padrões, nossos padrões. No caso da SSD, deixar ela rodando mais tempo. E adaptar o dataset, por exemplo, para o contexto de câmeras de segurança. Então, assim, as imagens que a gente tinha muitas imagens com mesmo de perto ou de longe, mas a arma estava ali meio que 90-90, né, o ângulo. Mas em câmeras de segurança, que muitas vezes vai estar mais alto e tal, vai ter outros padrões que a gente vai precisar capturar. Então, aqui, tem um monte de trabalho futuro legal para fazer. Quem aí já aprendeu a programar, quiser fazer isso aqui comigo, que está aí desde 2019, eu não avancei. Acho que seria super legal.
E, bom, pessoal, é isso. Essas foram as principais referências bibliográficas utilizadas. E muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Apontem aí a câmera do celular de vocês para o QR Code, me adicionem no LinkedIn, podem mandar mensagem lá, bora trocar ideia. E se quiserem aí, meu WhatsApp, meu e-mail do banco, mas podem me contactar, beleza? E se tiver alguma dúvida, podem ficar à vontade para perguntar. Ih, todo mundo dormiu. Sem dúvidas? Não tô dormindo não, professora, só não tenho dúvidas mesmo. Eu achei muito legal. Eu tô ainda. Que legal. Muito massa. Isso aí. Bom, mas mesmo como já estão avançado aqui no tempo, mesmo se vocês tiverem dúvidas e quiserem me mandar lá no LinkedIn, adicionem lá, sério. Bora fazer um network aí. E quiserem falar comigo, chegar lá, deixa eu te falar. Nossa, o Kleber é muito chato, professor, velho. Nossa, vamos lá, vamos contando, conta tudo. Brincadeiras. Acho que isso aí não tava no roteiro. Vamos ver a cara dele. Tá bom, vou devolver ele para vocês. Beijo, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada por terem passado um tempão aí me ouvindo. E bora. Podem me contactar aí, ó, a qualquer momento que vocês quiserem, tá bom? Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Então, acho que a gente pode terminar por aqui, se não tem mais nenhuma dúvida, nenhuma questão. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Gostaria de agradecer também o Dionísio, o Augusto, a Nath, que puderam participar aí e contribuir. Acredito que vários de vocês podem ter insights aí com os trabalhos deles, buscarem aí um futuro contato, né, para desenvolver ciência juntos mesmo. Então, brigadão, gente. E até uma próxima, então, tá bem? Abração. Tchau, tchau. Obrigado pelas apresentações. Tchau, tchau. É mais, queridos. Até, professor. Prazer.